Há capítulos que explicam conceitos. E há capítulos que mudam a forma como olhas para a tua vida. O capítulo 4 de O Poder da Ação, intitulado Foque, é um desses momentos de viragem. Porque o grande problema de muita gente não é falta de vontade, é dispersão. Queres mudar, tens ideias, tens sonhos, mas saltas de uma coisa para outra. E quando dás por ti, nada avançou como esperavas. Paulo Vieira apresenta aqui uma ideia simples e poderosa. A energia já existe. O que falta é concentrá-la. A luz do sol, espalhada, aquece, mas concentrada por uma lupa, transforma-se em calor suficiente para queimar. É isso que o foco faz à tua vida. O que parecia apenas intenção, ganha força. E o que parecia difícil começa a ficar possível. No fundo, foco é mais do que escolher um objetivo. É recusar o que o atrapalha. Steve Jobs dizia que foco significa dizer não a centenas de outras boas ideias. E é aí que muita gente tropeça. Porque dizer sim ao essencial parece inspirador. Mas dizer não ao resto é o verdadeiro teste. Sem esse corte, a atenção divide-se. E a atenção dividida é progresso lento. Pensa nisto. Quando a tua mente está em 10 assuntos ao mesmo tempo, tu até trabalhas. Mas o trabalho fragmenta-se. Trocas de tarefa, interrupções, notificações, dúvidas, urgências inventadas. Tudo isso tem um custo invisível. Em psicologia cognitiva, chama-se atenção residual. Parte da tua mente fica presa no que deixaste a meio. E cada mudança de foco cobra tempo e clareza. Multitarefa parece velocidade. Muitas vezes, é só cansaço disfarçado. É aqui que Paulo Vieira vira a chave. Focar não é apenas olhar para uma meta. É produzir poder. É concentrar pensamento, emoção e comportamento num único ponto até começares a ver resultado. O capítulo organiza essa ideia em 3 níveis. Essa escada mostra que foco constrói-se. O primeiro nível é o foco visionário. É a capacidade de veres o destino com nitidez. Não basta dizer quero mudar. É preciso saber exatamente para onde vais. Quanto mais claro estiver o objetivo, mais fácil é orientar decisões. Porque a mente responde melhor ao que consegue visualizar. Se o destino é difuso, a caminhada dispersa-se. Se o destino é claro, o corpo começa a alinhar-se com ele. Aqui entra uma pergunta simples. O que queres mesmo? Não o que soa bonito. O que queres, de verdade? Melhor saúde, mais rendimento, estudar com constância, construir um negócio. O foco visionário obriga-te a escolher. E escolher dói, porque toda escolha elimina possibilidades. Mas essa é a boa notícia. Quando eliminas o excesso, ganhas direção. O segundo nível é o foco comportamental. Aqui a intenção deixa de ser ideia e passa a ser ação. É neste ponto que muita gente falha. Tem visão, mas não tem rotina. Tem desejo, mas não tem comportamento. E o livro é claro. Visão sem energia prática não move nada. Querer não chega. Pensar bem também não chega. É preciso agir de forma coerente com aquilo que disseste que queres. Paulo Vieira fala de 3 canais para sustentar esse foco comportamental: comunicação, pensamento e sentimento. Na prática, isto significa falar, escrever e agir na direção da meta. Significa alimentar a mente com conteúdos que reforcem o objetivo. E significa treinar emoções para não desistir ao primeiro desconforto. Porque o foco não é só racional, é também emocional. Se o teu diálogo interno te puxa para trás, a tua ação perde força. Por isso, o que dizes sobre ti importa. O que repetes mentalmente importa. O que permites sentir, sem perceber, também importa.
O foco comportamental pede alinhamento. Não é perfeição, é coerência. Pequenas ações, todos os dias, na mesma direção. Uma página estudada. Um treino feito. Uma tarefa concluída. Uma chamada importante. Uma hora protegida. Pouco, talvez, mas é assim que a mudança começa. E depois vem o terceiro nível, o foco consistente. Aqui está o segredo que separa quem tenta de quem transforma. Porque muita gente começa forte e para cedo. Muda de meta antes de colher resultado. Troca de plano ao primeiro obstáculo. Cansa-se antes de consolidar. E Paulo Vieira alerta exatamente para isso. Se mudas de alvo a cada pouco tempo, nunca dás tempo para a mudança pegar. Foco consistente é permanecer. É continuar quando a novidade passa. É manter a agenda, o hábito e a intenção mesmo quando a motivação baixa. E o autor usa uma ideia importante: imersão no aprendizado. Ou seja, manter-te exposto ao tema, ao treino e à prática até o objetivo se tornar inevitável. Não é força de vontade pura. É ambiente, repetição e decisão contínua. Isto fica muito claro quando olhamos para resultados concretos. O capítulo apresenta um caso de coaching em que uma pessoa terá passado de 15 mil para 180 mil reais por mês, em 8 meses. O número impressiona, mas o mais importante não é o número, é o processo. Primeiro, metas e prazos claros. Depois, rotinas e reforços diários. Por fim, disciplina suficiente para manter a agenda até ao fim. É a lógica do foco em ação. Não foi sorte, foi direção sustentada. E há mais uma camada neste capítulo que merece atenção: a relação entre foco, tempo e estado emocional. Paulo Vieira liga o foco ao passado, ao presente e ao futuro. O passado vive na memória. O futuro vive na projeção. Mas a vida muda no presente. E o presente só ganha valor quando se transforma em ação. Se ficas demasiado preso ao que já aconteceu, perdes energia. Se só sonhas com o que ainda não existe, mas não edes, também perdes energia. O foco certo devolve-te ao agora. Isto é muito forte, porque também explica o lado sombrio da dispersão. Quando a mente passa a maior parte do tempo presa ao passado, ao erro, à culpa ou à comparação, o corpo responde com travagem. A pessoa sente-se pesada, sem rumo, sem impulso. Já quando o foco se orienta para o que pode ser feito hoje, o estado interno muda. Mais clareza, mais presença, mais capacidade de avançar. E é aqui que entra a regra 10 ou 90, uma das ideias mais úteis do capítulo. O que acontece no dia a dia é só 10%. Os outros 90% dependem da resposta que dás. Isto muda tudo. Porque não estás a controlar todos os acontecimentos, mas estás sempre a controlar a tua reação. E é nessa reação que o foco se prova. Não no ideal, na prática, não na teoria, na resposta. Se algo corre mal, a pergunta não é por que é que isto aconteceu comigo. A pergunta útil é: o que faço agora? Essa mudança de pergunta reposiciona a mente, tira-te da paralisia e devolve-te à ação. E a ação, quando é repetida com constância, vira identidade. Passas a ser alguém que faz o que diz que ia fazer. Alguém que conclui. Alguém que não depende da perfeição para continuar. No fim, o capítulo 4 ensina-nos uma lição muito prática. Foco não é uma ideia bonita. É uma escolha diária. É cortar ruído. É proteger o essencial. É dizer não ao excesso para dizer sim ao que realmente move a tua vida. E quanto mais claro estiver o teu objetivo, mais simples fica agir.
Quanto mais consistente for o teu comportamento, mais rápido a mudança aparece. Quanto menos te dispersares, mais poder dás à tua própria energia. Talvez a grande pergunta não seja tenho capacidade para mudar. Talvez seja em que estou a espalhar a minha atenção. Porque muitas vezes não falta talento, não falta intenção, falta direção. E quando a direção aparece, tudo muda de forma mais simples. Se hoje te sentes bloqueado, não precisas resolver a vida inteira. Precisas escolher uma prioridade. Uma só. Escreve-a com nitidez. Reserva um pequeno bloco diário. Faz a primeira ação. E repete, mesmo imperfeitamente. Porque a consistência vale mais do que a perfeição. Sempre. Fazendo o desafio de 7 dias.